Olá pessoal, estamos de volta. Estamos aqui fazendo uma série de vídeos de revisão com conteúdos que nós já estudamos durante o nosso retorno presencial, a partir do nosso retorno presencial e também online, que os conteúdos continuaram sendo aplicados pela plataforma. E o objetivo agora é fazer uma série de vídeos rápidos, curtos, tentando revisar e arrematar e fazer o fechamento das informações acerca do texto dissertativo argumentativo. Já estudamos a introdução no vídeo anterior e hoje nós vamos falar sobre o parágrafo de desenvolvimento 1, que é o famoso D1. Então, toda vez que eu falar D1, você entenda como parágrafo de desenvolvimento 1. Tudo bem? Então, que é o primeiro parágrafo que inicia a nossa argumentação de fato e de direito. Ok? Então, antes disso, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa estrutura. Então, você está vendo na sua tela aí a estrutura que nós aprendemos em sala de aula. Entendeu? Então, a estrutura do parágrafo de desenvolvimento 1, ou D1. Primeiro período, nós aprendemos que ele é destinado ao tópico frasal. Entendeu? O que é o tópico frasal? É aquela frase, aquela sentença, aquele período inicial que retoma, que volta à ideia mencionada na tese. Mas se você lembrar bem, a tese tem dois aspectos, como a gente falou anteriormente. Se tem dois aspectos, o primeiro aspecto eu vou mencionar justamente no D1 e o segundo aspecto eu vou mencionar justamente no D2. Por isso que eu tenho duas ideias, como se fosse um roteiro de viagem. Então, o examinador, o corretor da sua redação, ele leu a sua tese e viu dois aspectos. É como se você apontasse para ele assim, o que virá logo em seguida é esse aspecto e é também esse outro aspecto. São essas duas ideias. Então agora você sinaliza para ele a ideia central desse parágrafo de desenvolvimento é esse aspecto. Então por isso que a gente faz o tópico frasal, a gente faz essa retomada, essa reafirmação da ideia da tese. Se eu estou no desenvolvimento 1, eu, portanto, vou retomar a ideia da tese 1, tá certo? Então essa é a nossa, o raciocínio que tem que estar presente. Só que nós vimos também que para marcar o início do nosso tópico frasal, nesse primeiro período do desenvolvimento, eu preciso usar um conectivo que estabeleça uma relação de início, de começo da argumentação. Por isso que é o D1, é o começo, é o início da argumentação. E nós vimos alguns em sala de aula, agora estou listando para você para que você use algum deles. Use apenas um deles. Se prenda a um deles, saiba dois ou três ali, eu te dei uma lista de vários, mas o importante é você, agora eu vou usar esse na minha redação. Entendeu? Então eu tenho alguns exemplos aqui. Primeiramente, a princípio, em primeiro lugar, ou em primeiro plano, em primeira análise. A palavra lugar pode ser trocada por plano ou por análise. Tá? Então aqui vai ser em primeiro plano ou em primeira análise. Tá certo? Você pode usar qualquer um desses. Inicialmente, de início. Então, para começar o seu D1, tá? Você já começa com esse conectivo, porque é ele quem vai dizer, que vai sinalizar. Aqui é o começo da minha argumentação. E aí, logo em seguida, após o conectivo, mais o tópico frasal, a pequena frase resumida que retoma, que reafirma a ideia mencionada antes. Então olha só, para a gente poder visualizar aqui como que ele fez no exemplo. Em primeiro lugar, poderia ter sido a princípio, poderia ter sido inicialmente, qualquer um desses que eu já citei. Escolha um e use sempre esse. O governo, sob essa ótica, se mostra ineficaz na resolução do problema. Se você lembrar do vídeo anterior, nós vimos que ele falou da inércia estatal, ou seja, da inércia governamental como tese 1. Então agora ele está continuando, ele fala sobre a ineficácia do Estado, do governo na resolução do problema. Então, com outras palavras, ele diz que o Estado não tem sido eficiente, tem sido inerte. A palavra inerte significa parado, estático, não se move para agir em resolver o problema. E aí ele marcou o quê? Com o conectivo, que sinaliza o início, de fato, da argumentação, por isso que é o D1, e eu quero que você atente a essa expressão aqui, sob essa ótica, nessa perspectiva. É interessante, existe uma competência do Enem chamada competência 4, que é o critério da coesão textual, dos mecanismos de que articulam as ideias do texto,
que você faça sempre uma conexão com aquilo que foi falado antes. Um período posterior se conecta ao anterior por meio de um elemento conector, conectivo. Com os parágrafos é a mesma coisa. Então eu preciso que o primeiro parágrafo esteja conectado à ideia número 1. Por isso que, além desse conectivo inicial, eu quero que você, nesse desenvolvimento 1, use, aqui no meio mesmo do tópico frasal, de forma intercalada, eu quero que você use alguma dessas expressões que estão aqui na observação. Está vendo aqui, destacando a observação? Associe na escrita do tópico frasal expressões como nessa ótica, nessa perspectiva, nesse viés, tá? Que é nessa ideia, né? Nessa tese, com base no supracitado. Supracitado significa aquilo que é exposto acima, ou com base no exposto, diante desse cenário. Use qualquer uma dessas expressões no seu tópico frasal. Você pode usar até como eu usei aqui, de forma intercalada e entre vírgulas. Em primeiro lugar, o governo nessa perspectiva, o governo nessa ótica, ou sob essa ótica. Tanto faz usar o nessa ou sob esse viés, né, com base no supracitado, diante desse cenário, se mostra ineficaz. Então, o que significa essa expressão aqui? Que eu quero que você acrescente, que você associe essa expressão, use essa expressão no seu tópico frasal a partir de hoje. Ela me mostra, ela faz uma referência, ela me mostra uma conexão com a ideia que foi falada no tópico frasal anterior, ou melhor, com a ideia que foi feita na introdução, né, no parágrafo anterior. Então, em primeiro lugar, o governo nessa perspectiva, nessa ótica, sob esse viés, com base no supracitado, ou seja, fazendo uma articulação com o parágrafo de introdução. Então, a partir de hoje, use o conectivo de início, primeiramente, a princípio, em primeiro lugar, e depois ali de forma intercalada, entre vírgulas, essa expressão que retoma, que conecta com a ideia do parágrafo anterior. Isso no desenvolvimento 1. Eu preciso que você assimile isso nessa ideia, justamente para que você ganhe pontos na competência número 4, que são os mecanismos que articulam as partes do texto. É um critério, né, da redação do Enem. Tudo bem? Então, esse é o nosso tópico frasal. Você pode ver que ele, com outras palavras, escreveu algo retomando aquilo que foi falado anteriormente. Já o segundo período, tá, que está anotado aqui no esquema, você está vendo que ele está destinado para o repertório. Novamente você vai precisar de um outro repertório, um repertório de acordo com o tópico frasal, entendeu? Agora, não mais como na introdução, como foi dito na introdução, um repertório, né, para o tema, mas um repertório para o tópico frasal, porque o tópico frasal é a retomada da tese, que é porque, por sua vez, é a ideia central desse parágrafo, entendeu? Então agora o seu repertório tem que estar de acordo com esse tópico frasal, que é a ineficácia, que é a inércia, né, do Estado em resolver os problemas do esporte como fator de inclusão social. Aí vamos ver aqui como é que ele usou no segundo período. Está marcado aqui de azul, ó. Nesse viés, sob essa ótica, com base nisso, né, tal ideia. Então ele usa o elemento articulador normalmente. John Locke, filósofo contratualista, afirma que é dever do Estado garantir o cumprimento dos direitos de cada indivíduo. Onde que o cara tirou isso? Das aulas de filosofia. Você tem aula de filosofia, você tem aula de sociologia, você tem aula de história, você tem aula de geografia. Essas matérias são suas amigas, justamente para te dar conhecimentos, e você precisa ter percepção, né, aquele feeling para notar, poxa vida, esse conhecimento que o professor está explicando aqui agora na aula, ele pode estar relacionado a algum tema de redação que for cobrado de mim. É isso que eu gostaria que você começasse a se ligar, a perceber, tá certo? Porque muito do conhecimento que a gente aprende, né, nessas aulas de história, geografia, sociologia e filosofia, podem ser úteis para a nossa redação. É esse feeling que eu quero que você perceba. Isso é repertório. Porque para argumentar, eu preciso de repertório e a sua opinião pessoal. A gente aprendeu que repertório é a fundamentação teórica para a nossa ideia, para o nosso ponto de vista. Tá certo? E aí eu fiz aqui, ó, para dar validade para a opinião que eu vou logo emitir. Porque o terceiro, e agora finalizando a nossa revisão, o terceiro e quarto períodos, né, você vai destinar para comentar esse repertório à luz do tópico frasal, a partir da ideia do tópico frasal, sempre trazendo para o nosso cotidiano. Então você vai fazer o seu comentário pessoal. Então, repertório mais comentário da ideia, né, da nossa argumentação. Então, como a gente falou, repertório é a fundamentação, mas o comentário pessoal é a sua opinião. Fundamentação mais opinião é igual a
argumentação. Então agora é onde você vai caminhar de mãos dadas com essa dobradinha aí que nós falamos em sala, repertório, ao seu comentário. E você deve ter percebido aqui no esquema que eu destinei ou o terceiro período ou o terceiro e quarto período. Você pode usar um período só para comentar o repertório, esse novo repertório, ou você pode usar 2 períodos. Aí fica a seu critério. Não mais do que isso, porque não tem espaço. A redação toda tem só 30 linhas. Ok? Então vamos ver como é que foi o comentário feito por por vocês, por esse aluno aqui. Como eu disse, algumas coisas a gente pegou em sala, outras eu acrescentei de pessoal e tudo, para você olhar. Então, olha só. No entanto, a observar a realidade brasileira, ou seja, viu como é que ele traz para o nosso dia a dia, a fala do filósofo, é notório o baixo investimento do Estado, ou seja, é visível, é evidente, é notório o baixo investimento estatal na construção de centros esportivos, na elaboração de projetos para incluir a população carente no âmbito esportivo, acarretando um quadro de extrema desigualdade perante os grandes centros urbanos. Ponto final. Aí o quarto período, dessa maneira, outro elemento articulador. No entanto, ele vai contrastar a ideia do repertório. Então, são elementos, conectores aqui, que você tem que ficar atento, que nós já falamos no período anterior. Tá certo? Um para contrastar, para se opor à ideia, ou seja, o John Locke afirma que o Estado quer garantir. Tem que garantir, é dever dele garantir. Só que a gente olha para a realidade e isso não acontece. O investimento é baixo, não há centros esportivos, não há projetos, por isso que ele usou, no entanto, aquele conectivo adversativo está lá naquela listinha do vídeo anterior. E agora, para arrematar, para fechar a ideia do parágrafo, ele usou novamente um conectivo conclusivo. Está conseguindo perceber a ideia? É essa noção que eu quero que você comece a ter, da estrutura, do funcionamento do parágrafo. Então, dessa maneira, ele continua com o seu comentário, as periferias ficam condenadas a serem inferiorizadas, intensificando, ou seja, aumentando a exclusão social. Ou seja, queridos e queridas, você percebe que esses 2 últimos períodos, o terceiro e o quarto período, foram destinados para ele comentar a ideia do repertório, apresentando um contraste, uma oposição, já que, de acordo com o filósofo, o Estado tem que garantir, mas na realidade não garante, e isso gera uma consequência, isso gera um efeito, a condenação, a inferiorização dos moradores da periferia, o aumento da exclusão social. Beleza? Então, essa é a estrutura do nosso desenvolvimento número 1. Não esqueça do conectivo, não esqueça de colocar no tópico frasal, de preferência ali entre vírgulas, intercalado, entre vírgulas, porque isso é uma regrinha gramatical, intercalar esses termos, alguma dessas expressões, nessa perspectiva, nessa ótica, nesse viés, diante desse cenário, só para retomar, para mostrar que a ideia desse parágrafo está conectada com a ideia anterior, e que isso é o início da sua argumentação. E depois, os conectivos, normalmente, de contraste, de conclusão, o repertório bonitinho aí, para você poder fazer. Lembrando que o repertório agora tem que ter relação com o tema, com o tópico frasal. Tudo bem, queridos? Espero então que tenha ficado entendido, tá? E que essa é a nossa revisão, nossa parte 2 do desenvolvimento número 1. Tá certo? Até mais, fique na paz, bons estudos aí para você e até a próxima.